Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Soraya. Irei aqui passar para vocês os principais tópicos da unidade 1 e 3 da nossa disciplina Serviço Social e Política Social 1, né? E eu gostaria de apresentar aqui alguns slides para vocês, para poder facilitar a compreensão desse momento. A unidade 1, ela vai ter uma abordagem muito interessante, tá? A gente pegando aqui o material da unidade 1. Por que a gente vai tratar a unidade 1 e a unidade 3? Porque são os principais tópicos, são os tópicos que serão abordados na prova de vocês. Mas isso não quer dizer que vocês não deixem de estudar as unidades 2 e 4. Não, é necessário considerando que assuntos de questionário, fóruns, são abordados nesse material também. Bem, então a unidade 1 vai falar sobre sociedades, instituições, política e poder, Estado e governo, compreendendo as políticas públicas, tá? E a unidade 3 vai falar sobre os processos de políticas públicas, os tipos de políticas públicas, né? O ciclo de políticas públicas. Então, assim, é um debate muito interessante. Então, a unidade 1, gente, ele vai possibilitar, na verdade, estudar, conceituar a sociedade, identificar as instituições da sociedade, conhecer a relação entre política e poder, diferenciar Estado de governo, perceber as duas faces da policy e politics, e identificar os tipos de políticas públicas, destacando as políticas sociais. Então, gente, com a evolução do homem, nós percebemos, de acordo com essa figura, que houve realmente uma transição do homem animal, podemos dizer irracional, para o homem animal racional. E essa evolução, ela proporcionou o quê? Proporcionou formas também de pensamento, de agrupamento, né, de sociedade e um reordenamento. Com isso, o que é que nós percebemos? Que há dois posicionamentos em relação à origem da sociedade, né? Existe uma conceituação que a sociedade ela foi feita de uma forma natural, né? Um fato natural, é uma sociedade que a gente chama natural, e um ato de escolha, porque se diz, né, como Freud coloca, que tudo na vida é uma escolha. Escolher ou não escolher já é um critério de escolha. Bem, então existem vários estudiosos, principalmente os filósofos, que trabalharam no entendimento do surgimento do homem, na vida, no universo, né? E o material ele vai tratar sobre isso. Existem pontos que se contradizem, né, nos pensamentos de Platão, Aristóteles, Sócrates e vários outros filósofos. E aí, o que é que se tem uma das considerações? É a de Hobbes, né? Que ele afirma que a natureza fez os homens iguais, que as diferenças que se manifestam por um ou outro aspecto não significa quando consideradas ao conjunto. Então, Hobbes, ele tem uma visão de totalidade, né? Uma visão de que as pessoas elas não são iguais, porque quando elas se inserem em um contexto de um ambiente, elas se transformam. Bem, diante desses aspectos, veio também o contratualismo de Rousseau, que exerceu influência direta e imediata na Revolução Francesa, e depois disso sobre todos os movimentos tendentes. Ainda hoje é claramente perceptível a presença das ideias de Rousseau. O que ele dizia? Que o povo era soberano, reconhecimento de igualdade, né, perante a sociedade, consciência que existem interesses coletivos. Então, ele veio com a ideia realmente de coletividade. Muito importante, né? Essa preocupação, que antes havia uma preocupação muito instintiva, muito individualista. Bem, dentro dessa conjuntura que nós estamos explicando, de surgimento de sociedade, de forma de se pensar, a sociedade surgiu como uma solução para atender as demandas do homem, né? Nenhuma sociedade ela surge do nada, ela surge com fins de atender papéis sociais
E para se viver numa sociedade, o que é que se observa muito? A questão da civilidade. É necessário a civilização nesse contexto para poder você conseguir realmente se preservar, se manter melhor dentro do contexto social. Durkheim é um outro autor que concebe a sociedade como dentro da existência de um meio comum. Durkheim ele considerava que a gente, para poder viver numa sociedade, a gente tinha que seguir regras, normas, padrões, pensamentos, para a gente poder conseguir viver uma coletividade, né? Isso no século XIX. Max Weber foi outro também, né, considerado um dos grandes contemporâneos das ciências sociais, porque ele considerava que a ética protestante e o espírito do capitalismo, ele tinha uma visão que a tradição liberal, a ênfase do indivíduo como sendo grande responsável com seus méritos. Então, ele frisava a questão da liberdade, a liberdade de ação do homem, diante do contexto que se manifestava. E Karl Marx, né, tão conhecido Karl Marx, que prega o quê? Pretende a sociedade, mas sim as relações de produção. Para Marx, não é qualquer relação social que permite entender a sociedade. Quando você entende a sociedade capitalista, Marx ele considera que você entende melhor como funciona as relações humanas, né? Então, é muito interessante a visão de Marx, eu gostaria de frisar aqui nesse momento, porque o que identifica o modelo da sociedade é a forma como os homens produzem, o modo como transformam, através do trabalho, o mundo ao seu redor e, sobretudo, a relação com os meios de produção. Então, assim, Karl Marx, ele considerava que não tinha como você sair dessa teia, né, desse mundo capitalista, desse mundo onde as relações elas advêm das relações que são criadas no ambiente organizacional, o mundo do trabalho. Bem, aqui também nós temos um material complementar para vocês estudarem, para vocês lerem, né? E aí, bem interessante, essa teia que é elaborada, né? E é muito trabalhada também quando a gente fala de equipe, sociedade, time, grupos, interações. Essas interações, elas buscam trazer a ideia de cooperatividade, né? A ideia de interesses coletivos, de envolvimento. E os filósofos daquela época, filósofos políticos, no século XVI e XVII, como Hobbes, John Locke, Rousseau, eles tinham receio da competição predatória que entre os homens, mas que dá origem ao Estado. Então, o Estado ele entra nesse cenário exatamente para poder proporcionar o bom andamento dessa sociedade, quando na verdade a gente sabe que esse Estado ele tem uma proposta muito interessante e uma proposta própria de interesse, né, de atender às suas necessidades. As instituições sociais, agora vamos entender um pouquinho aqui do surgimento das instituições sociais que ocorreram ao longo do tempo. As instituições sociais, a gente percebe que é um organismo vivo. As instituições, como todas, elas surgiram e elas existem certas regras importantes de comportamento que a sociedade considera fundamentais. Então, as instituições, com o decorrer do tempo, elas foram formadas pelo Estado, pela própria população, mas principalmente, né, em função das necessidades da família, da igreja, das empresas. E elas buscavam o quê? Serem aceitas pela sociedade. O que eram essas instituições sociais? A origem das instituições sociais, elas se refere a disputas pelo controle de recursos sociais. Então, existia naquela época um controle do Estado, da igreja, da própria sociedade em querer recursos para controlar essas relações sociais que muitas vezes eram conflitantes,
porque as pessoas elas começaram a perceber a escassez de material, de comida, de estrutura, de recursos, né? E essa falta de recursos tinha que ser repassado por alguém, e esse alguém com certeza ia ter o poder e prestígio perante os demais. Nesse contexto, os grupos sociais, eles se formam, né? A sociedade, ela passa a entender que alguns grupos, eles passam a ser atuantes de forma voluntária ou involuntária, né? São os grupos que são formados pelo governo, são grupos formados de forma formalizadas, e aqueles grupos e instituições sociais que são filantrópicos diante da sociedade, né? E deixa eu passar um pouquinho aqui adiante para a gente seguir. Dentro desse contexto surge a palavra política, que vem da expressão grega politeia, que se remete à cidade da Grécia Antiga, que tinha o nome de polis. Bem, a política ela se destaca nesse cenário com um significado duplo. Primeiro, para designar aqueles que exercem a função política, como forma de profissão, o político, e também como atividade de ação social coletiva, que procura reivindicar por algo ou modificar alguma situação. Então, existe a política, a ação, que busca atender as necessidades e demandas das pessoas, e existe a figura do político, que naquela época a figura do político, nós sabemos, eles eram escolhidos em função de reconhecimento, e não pelo salário que eles recebiam, né? Então, a política, ela nasce nesse contexto bem bilateral, né? Então, o desejo de governar leva as pessoas ao comando, porque as pessoas elas começam a ter sede de poder. E a política ela é vista como poder fazer, poder exercer e poder agir, né? Só que os interesses eles são dúbios. Muitas vezes o interesse ele não é interesse pela sociedade. Percebe-se também isso, tá? Infelizmente. Bem, e ele continua falando sobre o poder, né? Poder de posse, o poder de poder econômico, né? E uma coisa muito importante nesse material da unidade 1 é que ele vem falar, além desses vários poderes ideológico, poder político, o que essas três formas de poder têm em comum. Todas essas três formas de poder fundamentam e mantêm uma sociedade de desiguais, isto é, dividida em ricos e pobres com base no primeiro, em sábios e ignorantes com base no segundo, em fortes e fracos com base no terceiro. Tá? Então, o poder político é, em toda a sociedade de desiguais, o poder supremo, ou seja, o poder ao qual todos os demais estão de algum modo subordinados. Bem, essa unidade ela também vem tratar do Estado e do governo, né? A primeira noção de Estado teria surgido da necessidade de se estabelecer um acordo entre os indivíduos dentro de uma convivência entre os indivíduos desde uma convivência social num período mais primitivo. A gente tem que entender que muitas conceituações elas vieram até de épocas antes de Cristo, né? Como, por exemplo, Aristóteles, que tinha a concepção de que Estado era uma extensão da família, com as funções de satisfazer as necessidades materiais dos indivíduos. Ou seja, o Estado ele estava ali para defender, para conservar, para assegurar, para prover as necessidades da família. Essa foi uma das primeiras visões que se teve de Estado. Depois, o Estado, né, com o decorrer do tempo, ele começou a ser um conjunto de instituições governamentais, tanto em nível municipal, estadual, federal, isso depois de longos e longos, né, períodos, anos, séculos, até chegar a essa conceituação que nós temos hoje, né, que o Estado é toda a sociedade política, incluindo o governo,
O governo é principalmente identificado pelo grupo político que está no comando do Estado. Então, o governo ele está dentro do Estado, né? Ele faz parte desse processo. Então, essa seria a principal diferença. Temos muitas teorias sobre a origem do Estado, né? Teorias de aspecto sociológico, histórico, doutrinário, muito interessante de se entender. Assim como a gente tem também a compreensão do surgimento do universo, existe a compreensão científica, a compreensão religiosa, a compreensão filosófica. Assim também existem vários tipos de abordagem sobre a compreensão do Estado, certo? Bem, o que se percebe também é que o Estado ele tem 3 elementos constitutivos: população, território e governo. Então, como dito, o governo faz parte, né? E a soberania também, ok? Vamos lá, seguindo adiante, o que é que podemos passar mais? Ele vem fazer uma conceituação sobre o que é o Estado, as necessidades de cada sociedade. Nós entendemos que o Estado ele tem grande influência quando a gente tem a abordagem do estudo do serviço social, a influência no seu surgimento, a influência no seu desenvolvimento, no seu desdobramento, né? Porque o Estado, que é hoje conhecido como Estado moderno, ele veio se consolidar no século XVI até o século XIX, né? E as principais funções do Estado eram garantir a soberania, manter a ordem interna e a segurança externa, ok? Então, o Estado, gente, é uma estrutura política e organizacional formada por um governo que é exercido soberanamente sobre uma população estabelecida em um território. Existem muitas definições sobre Estado, na verdade, né? Vem dizendo também, agora vamos falar um pouquinho sobre as políticas públicas, né? As políticas esfera pública e esfera privada. Nós compreendemos que as sociedades ocidentais, elas reconhecem uma distinção entre domínio público e domínio privado, né? De acordo com o Weber, em 73 a 47 anos, 46 anos, desculpa, predominava um tipo de administração chamada por ele de patrimonial, então que era valorizado eram os negócios, eram os bens materiais, né? E não as pessoas. E com o desenvolvimento do capitalismo, essa visão ela passou a ser uma visão, no decorrer dos anos, mais aberta, mais ligada ao quê? Às necessidades do homem. Mas até se chegar lá, foi uma visão muito limitada, né? Muito limitada. Fecha a porta. E diante disso, a passagem da sociedade para a administração familiar, ela proporcionou o quê? Ela proporcionou recursos organizacionais para a esfera pública. A esfera pública, para poder atuar, ela necessitava de capital, recursos para poder oferecer à sociedade que vivia, né, muitas vezes, como ele mesmo diz, fragmentada, impossibilitada, invisível diante do olhar público, né? Então, a visibilidade, a escuta, a aparência era feita de uma forma muito que segregava a sociedade. Um outro aspecto também interessante se entender é a palavra privado, né? A palavra privado vem a conotação de privação. A privação, nas circunstâncias modernas, essas relações de privações na sociedade de massa tornou-se um fenômeno de solidão. Então, a sociedade de massas destrói não só a esfera pública, mas também a esfera privada, né? Segundo alguns comentários. Bem, diante desse cenário, ele coloca que a sociedade civil ela é limitada por uma ordem legal ou jogo de regras compartilhadas entre os indivíduos ou entre os grupos.
é uma sociedade civil que ela muitas vezes ela é antagônica diante de uma realidade que ela se encontra. Então, as políticas públicas, né, para a gente entender o termo políticas, se refere a atividades políticas, e o termo politice, que é utilizado para referir-se à formulação de propostas, tomada de decisões e sua implementação por organizações públicas. Então, existe uma diferença entre a palavra politice e também politics. Então, numa definição, política pública dentro da democracia é sempre um processo decisório que vai envolver conflito de interesses. E os conflitos, muitas vezes, eles são necessários para eles serem construtivos dentro desse processo. Portanto, a política pública implica na decisão política, né? Muito importante se entender isso. Bem, a política pública, como área de conhecimento acadêmico, ela nasceu nos Estados Unidos por meio da reflexão sobre a ação do governo e não do Estado, ok? É muito importante a gente entender que a política, gente, ela faz parte do cenário e da compreensão de qualquer abordagem de estudo que a gente venha a realizar, principalmente quando esse cenário ele vem ter uma abordagem que vai retomar, que vai trabalhar a questão do nascimento, muitas vezes, de uma própria profissão, certo? Bem, por isso a importância de entender o que é política, de entender o que é governo, entender o que é Estado, entender quais foram os autores, os pesquisadores, os estudiosos que buscaram essa conceituação de uma forma mais construtiva, mais histórica, porque muitos estudiosos eles buscaram isso, mas foram poucos, diante de tantos que poderiam deixar o seu legado em relação ao que estamos tratando. Ok? Vamos seguindo. Bem, ele faz aqui algumas comparações, né, de algumas sociedades como o Movimento Betinho, que buscou fazer esse acompanhamento, né, de trabalho voltado à população necessitada, a população que era marginalizada pelo Estado, pela Igreja. E aí é muito interessante porque alguns movimentos que surgiram, eles surgiram para possibilitar realmente essa visão de que a sociedade, quando se encontra insatisfeita, ela vai buscar recursos que possam proporcionar, garantir os direitos humanos das pessoas. Ok? Bem, vamos continuar aqui o que podemos finalizar da unidade 1. Vamos aqui para o último tópico. Agora que finalizamos essa unidade, né, esse assunto que a gente tratou sobre política social vai ser abordado também nas próprias unidades. Ele traz um espaço aqui para apresentar o seu olhar dos principais itens abordados sobre políticas públicas e políticas sociais. Ok? Eu vou fechar aqui essa unidade. Vou abrir aqui a próxima unidade. Deixa eu abrir aqui a unidade 3, para a gente poder compreender nosso último tópico. Deixa eu seguir. Já falei o que é a unidade 3 ela vai abordar. Ela é muito técnica, essa abordagem 3, mas vamos lá aqui tentar entender. Qual aprendizado que a unidade 3 ela vai possibilitar? Compreender o processo de políticas públicas, identificar as principais tipologias de políticas públicas,
identificar as políticas públicas quanto à natureza, identificar as políticas públicas quanto à abrangência dos possíveis benefícios, identificar e compreender e discutir o ciclo das políticas públicas e seus componentes, destacar a importância dos mecanismos de avaliação e monitoramento das políticas públicas e ter noções a respeito de sua realização. Então, gente, assim, políticas públicas, né? O que é que seriam políticas públicas? É importante a gente entender que existem várias tipologias sobre políticas públicas. Uma delas é que são formas de classificar os conteúdos, os autores, os estilos, as instituições dentro de um processo de política pública. Então, política pública, de uma forma assim bem genérica, são políticas criadas, voltadas à população, né, com o propósito de atender às suas demandas, às suas necessidades, às suas variáveis e às suas análises, que são criadas o quê? Pelos governantes, tá? Na primeira unidade, nós destacamos as políticas públicas, como política social, macroeconômica, administrativa ou setorial. Aqui não, essas tipologias, para poder facilitar o entendimento, nós vamos ver como e por que o governo faz ou deixa de fazer alguma ação que repercutirá na vida dos cidadãos. A política pública, gente, ela é um recurso que possibilita, como nós estamos passando agora, algumas atuações em função, né, do contexto que nós estamos em grande transformação na sociedade. Ela pode muitas vezes, principalmente a política pública voltada à questão econômica, ela busca atender uma demanda muitas vezes vulnerável, uma demanda que precisa da atuação dos governantes para ter a sua subsistência perante a sociedade. E um aspecto também importante se entender é que muitas vezes as políticas públicas elas vêm com o propósito de atender essas necessidades para que a economia ela continue fluindo, né? Então as pessoas, eu estudei muito na época do serviço social e os professores diziam muito, a gente tem que entender que quando as políticas públicas elas existem porque a sociedade ela não pode ficar em um caos a ponto da economia não girar. Então, a economia precisa girar, o governo precisa do mínimo, que as pessoas tenham um mínimo para poder as coisas funcionarem. É uma forma muito degradante se pensar, mas é o que nós observamos realmente diante da realidade que nós presenciamos nos últimos anos, né, de políticas públicas. Ok? Vamos seguir. Existem alguns autores, né, Loven, ou Teoria das Arenas de Poder, né, que fala das políticas públicas. O primeiro tipo de política citado por Loven são as distributivas, porque podem ser consideradas o tipo mais primitivo, né? É você dividir a fatia perante as outras pessoas para poder elas sentirem que estão, como é que eu posso dizer, se beneficiando, né, de uma realidade. É muito interessante essa colocação. As políticas distributivas elas se desenvolvem predominantemente dentro de uma dinâmica de troca-troca de interesses e favores, né, que não é muito legal, né? Eu te dou uma coisa para poder receber outra. Bem, em 1988, teve uma política que a gente não pode deixar de destacar nessa unidade, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS. É uma lei que veio realmente buscar a visão igualitária perante a sociedade e uma sustentação legal à assistência social. Essas políticas regulatórias elas buscam atividade determinada, certo? Esse tipo de política, ela nasce diante de um conflito, de uma coalizão política, de interesses,
elas são regulatórias, como já disse, são às vezes individualizadas, né? Mas elas nascem, né? Em regra geral, elas nascem, portanto, tem uma coerência, um porquê disso, tá? Um outro aspecto importante também dessa explicação é o Bolsa Família, né? O Bolsa Família foi um programa voltado a essas políticas que buscam o quê? Que buscam proporcionar exatamente como é que eu posso dizer? Um cenário de atender essa necessidade da sociedade que passa por situações degradantes, né? Como eu disse, a economia não girar. E aí existem alguns programas que fazem parte também em atender essa sociedade com vulnerabilidade, que são os programas de reforma agrária, de isenção de IPTU, né? Programas habitacionais. Então, todos esses são políticas sociais, públicas, redistributivas, né? Que buscam, na verdade, às vezes, proporcionar até maiores conflitos por parte da população, certo? Bem, a política redistributiva, ela é uma marca, é um cenário, e aí algumas tipologias de Wilson em relação à distribuição dos custos e benefícios da política pública. Porque, na verdade, a política pública ela é paga pela sociedade, né? Através dos impostos, né? Através de tudo que nós compramos, que os serviços que são prestados, ele tem impostos. Então, as tipologias de Wilson, ela vem dizer que existe 4 tipos principais de políticas, que é a clientelista, que é as políticas de grupo de interesse, as políticas empreendedoras e as políticas majoritárias, né? Que pela terminologia já nos faz entender que, conforme a visão de Wilson, os benefícios eles podem ser distribuídos, né? Saúde, educação, segurança, infraestrutura, e eles podem também ser distribuídos e eles podem ser também concentrados, né? Através de uma política empreendedora voltada a um foco específico. Quando eles são concentrados, eles acabam atendendo uma demanda específica. Então, uma política de grupo de interesse. Eu vou dar esse suporte porque você vai votar em mim, eu vou dar porque eu vou conseguir ter acesso a construir uma empresa tal. Então, assim, é muito complicado essa questão de distribuição sem a troca de interesse, né? Sem estar o custo concentrado. Vamos seguir. Esse material é grande, são 44 páginas, né? Vamos aqui colocar um pouquinho mais à frente. Tem muitas tipologias de políticas públicas, tá? Que são necessárias de serem estudadas. As demandas das políticas públicas. Vamos lá. No Brasil, as políticas públicas, quanto aos impactos, elas podem causar aos beneficiários ou ao seu papel nas relações sociais, são mais distributivas, tá? Elas visam do que redistributivas. O que é distributiva? Visa distribuir benefícios individuais. E elas costumam ser instrumentalizadas pelo clientelismo. O que é o clientelismo? Quando eu tenho uma política que eu vou querer beneficiar determinados interesses próprios, então é uma política redistributiva, é uma clientela específica, é um grupo buscando o quê? Provocar, muitas vezes até conflitos, tá?
Bem, o ciclo de políticas públicas. O Estado, ao buscar soluções para os problemas da sociedade, com uma escassez de recursos diante da magnitude da realidade, começa a restringir orçamento, né? Estabelece prioridade de investimento nas ações do governo. Então, a gente tem percebido que ao longo do tempo, alguns programas eles têm sido realmente extintos, eles têm sido suspensos, com o argumento de que não existe verba para tanta demanda, tanta necessidade, né? E resumindo, né, o cobertor é curto. Fazer escolhas para a alocação de recursos é uma das principais ações governamentais. Então, de onde é que eu posso tirar, onde é que eu posso manter, né, para poder eu conseguir manter o mínimo diante dessa visão política e ideológica que existe na nossa conjuntura. Tá? E aqui ele coloca aqui o ciclo das políticas públicas. Formação da agenda, formulação de políticas, tomar decisão, implementação e avaliação. Assim como qualquer processo, ele tem um fluxo de funcionamento, né? Bem, pensar política pública é pensar no aspecto político e no aspecto administrativo. Então, política pública não é só uma conotação política, mas também administrativa. Por quê? Porque quem vai tomar essa decisão? Qual a relação entre o executivo e o legislativo, né? Quais são os objetivos da política pública? Quais são suas metas? Então, eu tenho um aspecto muito administrativo, destacado, porque também vem mexer com essa questão do orçamento, área do governo, responsável por aquela política. Esses cálculos orçamentários, eles têm uma influência grandiosa nesse processo. E outra questão também, que vale se destacar também, são as tomadas de decisões, que é um estágio muito representativo dentro desse cenário de política pública, certo? Bem, a implementação da política é uma última etapa de planejamento. Ela existe, ela é acompanhada de determinados parâmetros, né, obrigatórios, que se seguem, que se planeja, mas é possível identificar alguns aspectos críticos da fase de implementação, associada a 3 dimensões: institucional, organizacional e ambiental. Bem, deixa eu ver o que podemos passar, porque tem alguns assuntos que eles se... Tem a fase da avaliação, monitoramento de política. Vamos seguir. Vamos aqui recapitular, ver o que é que podemos colocar mais. Tem muito assunto, gente. Essa unidade 3, ela é uma unidade, ela é bastante extensa. Ela enfatiza, volta aos mesmos tópicos, né? Por diversas vezes. Você vê aqui que eu estou passando algumas páginas que ainda está falando sobre a fase da avaliação da política, né? Que merece um estudo, claro, de vocês, uma leitura. Vem falando ainda da questão do planejamento, né? Mas é importante a gente frisar também outros tópicos destacáveis para poder a gente entender todo esse cenário onde as políticas públicas elas se inserem, né? Bem, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais à frente, que eu gostaria de colocar para vocês assim, para poder a gente entender melhor esse processo, né? Bem, seria aqui, desculpa. O monitoramento da política pública ele deve ser capaz de prover informações sobre o programa,
permitindo a adoção de medidas corretivas para melhorar sua operacionalização, sendo realizado por meio de indicadores produzidos regularmente com base em diferentes fontes de dados que fornecem informações sobre o desempenho dos programas, permitindo medir se os objetivos e metas estão sendo alcançados. Então, gente, a política pública, ela tem esse espaço que ele deve ser monitorado pela sociedade, pela gestão, né, pelos ciclos de debate, mas o que a gente observa muitas vezes é que exige da sociedade uma reflexão, um acompanhamento cotidiano, né, como essas decisões, as políticas vão afetar o seu setor, o seu segmento, que vai trazer de melhorias, né? Como ele coloca aqui nesse pratique, o que a sociedade, por meio das organizações, pode fazer para interferir nas ações governamentais e andamentos. Então, é muito complexo esse assunto política, mas ele é um assunto que permite realmente nos fazer uma reflexão diante de vários autores, diante de vários cenários construídos ao longo do tempo. Ok? Leia o material, participe dos fóruns, dos questionários e estamos aqui à disposição. Eu espero que vocês leiam com mais calma, principalmente essa unidade 3, que é uma unidade um pouquinho mais complexa e tem várias caracterizações e visões de autores. Ok? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser.